Graça e paz, meus irmãos. Diz aí, você já ouviu falar por aí que precisa dar 10% do seu salário para ser abençoado por Deus? Ou que se você não dizimar vai ser por ele amaldiçoado? Pois é, eu também cresci ouvindo isso, mas hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente nos fala a respeito do dízimo e porque essa doutrina é um dos maiores enganos dentro das igrejas nos dias atuais. Na Bíblia, o dízimo não era dinheiro, sério, não era, mas era comida, era parte da colheita e do rebanho e servia para a sustentabilidade dos levitas naquele tempo. Lá em Números, capítulo 18, do versículo 21 ao 24, Deus manda que os israelitas entregassem o dízimo para os levitas, mas por quê? Porque os levitas não tinham herança da terra como as demais tribos, eles dedicavam as suas vidas ao serviço de Deus no tabernáculo e mais tarde no templo do Senhor. Enquanto o resto do povo trabalhava no campo, os levitas cuidavam das coisas sagradas. O dízimo era como uma ajuda para garantir que eles tivessem o que comer. E se você quiser entender mais sobre esse assunto, basta você dar uma olhada em 1 Crônicas, capítulo de número 22 ao 27. Lá tem alguns detalhes como funcionava o serviço dos levitas no templo e a organização. Mas em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Esse versículo era sobre sustentar o templo e os levitas. Mas atenção, meus irmãos, hoje muita gente usa esse versículo, infelizmente, fora do seu contexto, dizendo que se você não der o dízimo, está roubando de Deus e vai ser amaldiçoado por ele, e alguns até dizem que você vai até para o inferno. Mas a Bíblia ensina que o dízimo era para sustentar os levitas, não para ser uma regra para todos nós. Em Deuteronômio capítulo 14, do 22 ao 29, diz que o dízimo não era dinheiro. O dízimo era como um sistema de apoio para a sociedade e para o trabalho dos sacerdotes, mas não era dinheiro e não era para todos. Deus falou com a nação de Israel e não com o mundo todo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 9, deixa claro que a palavra nação ali é singular, ou seja, só se aplica para Israel, não para nós nos dias atuais. O dízimo fazia parte da lei de Moisés. Mas e depois de Cristo, David? Depois de Cristo, lê lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Jesus cumpriu toda a lei, incluindo essa parte do dízimo também. Em Hebreus capítulo 7, versículo 12, fala que com a mudança do sacerdócio, também veio uma mudança na lei. O dízimo como uma obrigação acabou em Jesus. Agora na nova aliança não tem mais porcentagem. O que importa é o propósito. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A contribuição aqui, meus irmãos, é por amor e não por obrigação. Isso é graça, é liberdade. O Espírito Santo é quem nos guia na hora da contribuição, não uma tabelinha de 10%. Hoje algumas igrejas impõem o dízimo como se fosse uma taxa espiritual e dizem que se você não pagar, o devorador vai te atacar. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Em Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 11, Deus fala que ele repreenderia o devorador. Mas não é um espírito maligno, como pregam por aí. No Antigo Testamento, o devorador era uma praga, como um gafanhoto, um grilo. Era isso que era, não era um demônio e nem um espírito. Deus prometeu proteger a plantação do povo se eles fossem fiéis no dízimos e nas ofertas. Mas hoje muita gente distorce isso e diz que se você não der o dízimo, será amaldiçoado por Deus. Isso é um grande engano, meus irmãos. O dízimo no Antigo Testamento era uma lei específica para o Israel, para sustentar os levitas e o templo do Senhor. Usar isso para ameaçar os cristãos dos dias de hoje é manipulação pura. Hoje, somos guiados pelo Espírito. Não temos mais templo, não temos mais sacerdotes e também não temos mais levitas. Somos o templo do Espírito Santo e um sacerdócio real. Em Hebreus capítulo 8, versículo 13 diz: ao dizer nova aliança, envelheceu a primeira. Isso mostra que se a aliança mudou, o sistema de contribuição também mudou. Você não precisa dar 10% na igreja que você congrega para ser abençoado por Deus. O que você precisa é nascer de novo e viver guiado pelo Espírito Santo. Mas se você quiser contribuir, faça isso com amor no seu coração, com liberdade e com consciência, nunca com medo ou por obrigação. E se você gostou muito desse conteúdo e quer um estudo completo a respeito disso, com todos os versículos e argumentos, comenta aqui embaixo, quero a verdade completa e, claro, já deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade. Amigos, deixa eu fazer uma chamada para você. A verdade liberta.
mesmo que ela doa um pouco no começo, mas no final o Evangelho da Graça é tão libertador que não pode ser vendido por 10%. Que Deus te abençoe ricamente. Um abraço do seu amigo David Cassiano. Fui!